Então, dando sequência no nosso curso, a partir de agora a gente vai trabalhar todos os nossos modelos com o fluido ideal. E esse fluido, para ser ideal, ele precisa seguir essas 4 propriedades, né? Ele tem que ter o escoamento laminar, né? A velocidade do fluido em qualquer ponto fixo não varia. O escoamento é incompressível, né? Sua massa específica tem valor constante. O escoamento é não viscoso, o fluido não apresenta resistência ao escoamento e o escoamento é irrotacional. Ele não gira em torno de um eixo, né, ao longo do escoamento. Feito isso, a gente vai estudar a equação da continuidade. Que para isso a gente vai considerar esse tubo aí no qual a seção transversal ele muda ao longo do caminho. Então aqui a gente vai ter, né, deixa eu voltar aqui anteriormente, aqui a gente vai ter, vou pegar uma caneta aqui, um certo volume, né, delta V de fluido, e esse volume é uma seção transversal, um fluido com a velocidade V1, e aqui esse fluido ele é incompressível, então ele não muda a massa específica, né? Ele precisa sair daqui, dessa área de seção A1, e passar nessa área de seção A2. Então, para isso, a gente vai usar a ideia de conservação de massa, né? A massa de fluido que passa aqui, ela precisa necessariamente passar aqui num certo intervalo de tempo ΔT. Então, a massa de fluido que cruza a área de seção A1, né, no intervalo de tempo dt, ΔT aqui, certo? Ela vai ser dada pela densidade desse fluido, vezes, aqui eu não usei uma letra muito boa, um elemento de volume ΔV1. Então eu posso escrever a densidade, né, esse volume V1 aqui, eu posso escrever como sendo a área da seção vezes a velocidade, vezes o intervalo de tempo que gasta para correr esse volume marcado aqui, ΔV1. Como não existe fonte, né, nem sorvedouros, né, nesse sistema, a massa de fluido que atravessa 1 ela vai ter que atravessar a 2. E a massa 2 ela é descrita da mesma forma que anteriormente. Ou ainda, nós temos que a massa que passa no ponto 1 ela tem que ser igual à massa que passa no ponto 2. Né? Então a gente pode pegar as expressões acima. A massa que passa no ponto 1 é a densidade vezes a área 1 vezes a velocidade 1 vezes o intervalo de tempo que essa elemento de massa passou, né? Isso vai ser a densidade vezes a área 2 vezes a velocidade 2 vezes o intervalo de tempo. Como o fluido é ideal, essa densidade é igual a essa, eu posso passar dividindo. O intervalo de tempo é igual, eu tenho que a área 1 vezes a velocidade 1 vai ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Então é essa a expressão que eu obtenho por conservação das massas. Né? Então, por exemplo, quando você diminui a área de seção transversal de um duto, por exemplo, vamos pegar um fluido que não é um fluido ideal, mas a gente pode usar como exemplo. Vamos pegar a água. Né? Ela se aproxima de um fluido ideal. Se você tem uma mangueira, né, na sua casa e você fecha a boca da mangueira, aperta a mangueira, né, você está diminuindo essa área. Né? Você tinha uma área A1, né? Então aqui está a sua mangueira, certo? E aqui na ponta da mangueira você aperta ela. Então aqui você tinha uma área A1, certo? E uma velocidade V1. Quando você apertou a boca da mangueira, aqui vai ter uma área A2, né, que vai ser bem menor. E para compensar, né, a diminuição da área, a velocidade vai diminuir. Então você lança a água com maior velocidade na ponta da mangueira. Quando você aperta a mangueira, ela aumenta a velocidade. Então ela sai com maior velocidade inicial, então a água vai mais longe, certo? Então é isso que acontece. Um exemplo prático. Vamos fazer um exemplo aqui do nosso texto que fala o seguinte: uma mangueira de jardim com um diâmetro interno de 1,9 centímetros. Então, diâmetro dessa mangueira vou chamar de D. É 1,9 vezes 10
a menos 2 metros, está ligada a um borrifador estacionário que consiste apenas de um recipiente com 24 furos de 0,13 centímetros de diâmetro. Então, o diâmetro do furo menor é 0,13 vezes 10 a menos 2 metros. Mas esses são 24 furos. 24 furos. Certo? Se a água circula na mangueira com uma velocidade de 0,91 metros por segundo, com que velocidade deixa os furos do borrifador? Então aqui está o nosso sistema. Tem uma mangueira, né, com esse diâmetro, e aqui tem um borrifador, certo, com vários furinhos espirrando água para cima. Então a gente vai usar a equação da continuidade que é dada aqui, né? A área 1 vezes a velocidade 1 vai ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Vamos falar que a área 1 é a área da mangueira. Então a área vai ser πr. Então vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a velocidade V1. Isso vai ser igual à área 2. São 24 furinhos, então 24 vezes a área de cada furinho. π vezes o d menor ao quadrado dividido por 4 vezes V1. Né? Aqui π, 4 e π sobre 4 estão multiplicados dos dois lados, eu posso dividir um pelo outro e vou desaparecer com isso. Né? Então eu tenho que o diâmetro ao quadrado, então é 1,9 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes a velocidade V1, que é 0,91, isso vai ser igual a 24 vezes o diâmetro de 0,13 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes a velocidade V2 que eu quero descobrir. Aqui é V2. Então eu consigo encontrar a velocidade V2. Né? Será 1,9 expoente a menos 2 ao quadrado vezes 0,91. Eu vou anotar esse valor aqui, vai ficar mais fácil. Então vai ficar 3,28 vezes 10 a menos 4 dividido por 0,13 expoente a menos 2 ao quadrado vezes 24. Isso aqui vai dar 4,06 vezes 10 a menos 5. Então, fazendo essa divisão, eu tenho 3,28 expoente a menos 4 dividido por 4,06 expoente a menos 5. Vai dar 8,08. 8,08 metros por segundo. Ou seja, o fluido, né, ele vai vir aqui, e para sair aqui nesses furos, aqui está tudo na mesma altura, tá, pessoal? Então aqui, vamos pôr essa mangueira aqui, ela está na mesma altura. Esse fluido vai aumentar a velocidade, ele vai sair com 8,08 metros por segundo. Então ele vai sair com uma velocidade maior, né, como eu expliquei no caso da mangueira anteriormente. Então, quando você diminui o diâmetro, você aumenta a velocidade do seu fluido.